Olá, meus irmãos, louvado seja Deus por mais um encontro, por mais um momento precioso como esse, em que a gente se reúne para falar das coisas de Deus. Eu creio que Deus tem uma bênção para a sua família, Deus tem um projeto para o seu lar. A família é uma instituição divina, Deus criou a família. A família não é o projeto das mãos de homens, mas é das mãos de Deus. E o Deus que criou a família é o Deus que tem respostas para cada problema, tem a solução para o nosso lar. E o meu desejo hoje, ao falarmos sobre esse tema, é que o Senhor venha suprir as necessidades da sua casa, que o Senhor venha abençoar o seu lar de maneira poderosa. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 127. Vamos ler o Salmo 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por esse momento tão precioso em que nós nos reunimos na tua presença para cantar louvores a ti, para lembrar das suas maravilhas e dos teus feitos em nós e para ouvir a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, fala com a nossa família, fala, ó Deus, trazendo uma direção para o nosso lar, de uma maneira tão especial. Tu conheces-nos, Pai, Tu conheces-nos, ó Deus, intimamente. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nem mesmo nós sabemos. Tu sabes o que precisamos, ó Pai, aquilo que até mesmo desconhecemos, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Alcança este casamento, alcança esta família e venha trazer os recursos necessários para que esta família viva debaixo da tua bênção. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus e fazer deste louvor a nossa oração a Ele. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão
Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa o meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Nada tem sido mais atacado pelo maligno do que a família cristã, do que o casamento, do que o relacionamento familiar. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre a presença de Jesus na família. Há 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: enchei de água os potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes determinou: tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Tendo o responsável pela festa provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra de forma útil, de forma abençoadora na nossa vida e na vida de cada um daqueles que a ouvirem, Pai. Fala aos nossos corações, abençoa-nos. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. João, no capítulo 20, versículo 31, ele deixa claro para nós o porquê que ele escreveu esse evangelho. João escreveu esse evangelho, o evangelho de João foi escrito por ele com o propósito de que você e eu conhecêssemos a pessoa de Jesus, conhecêssemos o Verbo que se fez carne, conhecêssemos o Deus que se fez gente, para que nós, crendo nesse Jesus, nós pudéssemos ter a vida eterna. Qual é a estratégia que João vai usar nesse evangelho? De todos os milagres que Jesus fez, de todos os sinais que Jesus Cristo realizou diante dos seus servos e discípulos e seguidores, João, no seu evangelho, seleciona 7 milagres. E através desses 7 milagres, ele vai criando uma fotografia para provar que Jesus Cristo é Deus. Acompanha comigo alguns capítulos desse livro. O primeiro milagre que ele registra é esse que nós acabamos de ler, João 2. O primeiro milagre que Jesus fez registrado por João. Quando Jesus está numa festa de casamento, e Jesus transforma a água em vinho. E ao retratar esse milagre de Jesus, a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é Deus, e Ele é o Deus da qualidade. Ou seja, Jesus é capaz de transformar aquilo que é ruim numa coisa boa. Só Jesus tem esse poder. O segundo milagre que João registra no seu livro está no capítulo 4, versículo 46, quando, à distância, ele realiza a cura do filho do oficial. E a mensagem que João está querendo nos ensinar ao registrar isso é que Jesus Cristo é o Deus onipresente. Para ele não há distância, ele atua longe, ele atua de perto. Ele é o Senhor da distância. Não existem barreiras para Ele, não existem limites geográficos para o nosso Deus. Ele pode operar aqui, e Ele pode operar no Japão, agora, nesse momento. Não existem barreiras geográficas para Ele. Ele tem todo o poder, Ele é onipresente. O terceiro milagre que João registra está no capítulo 5, versículo 18, quando Jesus cura um paralítico, que já está naquele estado há 38 anos.
E a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é o Senhor do tempo. Não importa o tempo que passou, para aquele homem foram 38 anos. Mas não importa o tempo que passou, Jesus pode fazer algo maravilhoso, porque Ele é o Senhor do tempo. O quarto milagre que João registra está no capítulo 6, versículo 1, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. E a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é o Deus da quantidade. Jesus tem poder de multiplicar aquilo que é pouco, transformando aquilo em muito. O quinto milagre está registrado em João, capítulo 6, versículo 16, quando Jesus anda por sobre as águas. Ou seja, Jesus é o Senhor da qualidade, Jesus é o Deus da distância, Jesus é o Senhor do tempo, Jesus é o Senhor da quantidade, e quando Ele anda sobre as águas, João está mostrando que Jesus é o Senhor da natureza. Só Ele pode vencer a lei da gravidade. Ele criou todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas são sustentadas por Ele, pelo poder da sua palavra. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor das leis físicas, Ele é o Senhor de todas as leis da natureza, e todas as leis da natureza estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O sexto milagre está em João capítulo 9, versículo 41, a cura do cego de nascença. E a mensagem que João está querendo nos passar, nos ensinar, é que Jesus Cristo é o Senhor do sofrimento. Jesus Cristo é o Senhor daqueles que sofrem. Jesus Cristo é o Senhor daqueles que enfrentam necessidades, aqueles que passam por tremendas dores, aqueles que passam por angústias. Jesus Cristo é Senhor. Não há dor que você sinta, não há dor que nós venhamos sofrer ou sentir, que Jesus Cristo não sinta também, porque Ele se identifica conosco. Ele é o Senhor que chora, Ele é o Senhor que se identifica conosco, Ele é o Senhor que veste a nossa pele, Ele é o Senhor que sente aquilo que nós sentimos também, porque Ele já passou pela linguagem do sofrimento, e Ele sabe o que é sofrer. E o sétimo milagre, e último, João capítulo 11, ele encerra contando o milagre da ressurreição de Lázaro. E a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é o Senhor da morte e da vida. Esses 7 milagres de João estão registrados aqui para que as pessoas leiam, para que as pessoas creiam em Jesus, e crendo em Jesus, elas tenham a vida eterna. Mas nesse momento, vamos nos deter no primeiro milagre, que foi o texto inicial que lemos, João 2. Lemos do versículo 1 ao versículo 11. Mas a gente vai ler aqui os 2 últimos versículos. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, João coloca aqui que este é o primeiro milagre realizado por Jesus. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que a presença de Jesus na nossa família requer que ele seja convidado. Olha para o texto, João capítulo 2. Veja que Jesus foi convidado para estar nesse casamento. E a pergunta que eu faço para você logo no começo é se você já convidou Jesus para fazer parte do seu casamento, se você já convidou Jesus para fazer parte da sua família, se você já convidou Jesus para morar dentro da sua casa. Jesus está dentro da sua casa, Jesus reside na sua família, no seu lar, no seu casamento, na sua casa. Ele está presente no seu relacionamento.
Jesus está presente dentro da sua família. Jesus está presente no relacionamento com os seus filhos. Está presente na sua casa. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua história, da história da sua família. A sua família precisa de Deus. A sua família precisa dessa presença. A nossa família precisa de Jesus dentro de casa. Jesus precisa ser o chefe do nosso lar, o Senhor do nosso lar, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Ele tem que entrar, Ele tem que ficar, Ele tem que fazer parte da nossa história. É tão bonito o texto. Veja no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Veja que Jesus também foi convidado. A presença de Jesus na família é uma presença importantíssima, é a presença imprescindível. A casa que Jesus está, o lar em que a presença de Deus se encontra, é um lar abençoado, aonde a presença de Deus ocupa todos os ambientes daquela casa. Aquela casa é um ambiente de paz. Jesus é o Senhor da nossa família. O lugar de Jesus é a nossa casa. Convide Jesus para morar no seu lar, para morar no seu relacionamento, na sua família. Segunda coisa importante que o texto vai nos ensinar está no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que eu acho interessante é essa expressão, tendo acabado o vinho. Que lição nós podemos aprender aqui? É que a presença de Jesus no casamento não impede um acontecimento de coisas desagradáveis. A presença de Jesus dentro de uma família não impede que problemas aconteçam. A presença de Jesus num lar, num relacionamento, não impede que os conflitos venham, não impede que as dificuldades aconteçam dentro da família. Não existe essa história de casamento blindado. Não existe isso. Não existe família blindada. Vemos que mesmo Jesus presente nesse casamento, mesmo Jesus presente nessa família, há conflitos, há perdas. A família não é composta de pessoas perfeitas, pelo contrário, a família é composta de pessoas defeituosas. A família é composta de pessoas que têm temperamentos, é composta de pessoas que têm gênios fortes. A família é composta de pessoas que são divididas pelo pecado. É composta de pessoas que querem que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do outro. Mesmo Jesus estando presente na família, não impede que haja problemas ali. Não impede que hajam dificuldades, que hajam lutas. Não existe família blindada, não existe a família perfeita. Só nas redes sociais, em que você vê fotos lindas e vídeos curtos, maravilhosos, de bem-estar, mas aquilo ali não passa de um momento, um momento muito breve. Não existe. A família, a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente quer cuidar da vida dos outros, a gente tem sempre uma palavra para orientar a família dos outros, e nós mesmos temos problemas dentro da nossa casa. Nesse contexto de João capítulo 2, a festa de um casamento poderia durar até 7 dias. As despesas da festa de um casamento de uma noite já é uma despesa enorme. Imagina as despesas da festa de 7 dias. E essa despesa era responsabilidade do noivo. Por isso que quando acabou o vinho, eles mandaram chamar o noivo, porque as despesas daquela festa era por conta dele.
Eu não sei há quantos dias estava acontecendo essa festa aqui de João 2, no momento em que aconteceu aquele problema. O que eu sei é que o problema aqui é seríssimo, porque o texto diz que o vinho da festa acabou. E vinho aqui é o símbolo da alegria na família. O vinho aqui é o símbolo do prazer no casamento, e isso acabou. Acabou a alegria na família, acabou o prazer no casamento. Em algum momento a Bíblia vai apontar, mostrar as duas realidades do vinho. Vai mostrar aquilo de desgraça que o vinho pode trazer numa família. Em Provérbios 20 vai falar sobre isso. Efésios 5:18 também vai falar, vai mostrar o lado negativo do vinho. Mas o vinho na Bíblia, por outro lado, também é símbolo de alegria, também é símbolo de bênção. E aqui nesse contexto, o vinho acabou. Isso significa que a sua família pode estar aguada, ou seja, perdeu a alegria, perdeu o brilho, perdeu a cor. O noivo comprou uma quantidade de vinho, achando que aquela quantidade seria suficiente para atender as necessidades daquela festa, da festa daquele casamento, daquela família, até o fim. Ele planejou, mas ele se equivocou. Às vezes, nós planejamos uma família, às vezes nós levantamos recursos para o casamento, e às vezes nós pensamos ter o controle completo da família, pensamos ter o controle completo de tudo, pensamos como se nada de errado pudesse acontecer, mas acontece, o imprevisível acontece, o inesperado acontece, muitas vezes sem querermos. O casamento, a família, o relacionamento não está imune ao imprevisível. A família não está imune ao desagradável. Não existe relacionamento perfeito. Não existe casamento imune aos problemas. Se nós ainda estamos casados, é porque Deus guarda os nossos pés dos tropeços. Se a nossa família ainda existe, é porque Deus está guardando a nossa família. É porque o Senhor está protegendo o nosso lar de um divórcio. É porque Deus está cuidando dos nossos filhos. Todo casamento tem problemas, não adianta negar. Tem gente no casamento enfrentando a fase de tristeza, de luta, e muitas pessoas a essa altura, a vontade que tem é de largar tudo, é de acabar com tudo. Mas se Jesus está presente nesta família, se Jesus está presente nesse casamento, nesse relacionamento, se você convidou Jesus, Jesus não acaba com tudo, pelo contrário, Jesus restaura tudo. Qual é o problema? Ou melhor, qual é a solução para o problema então? A solução é entregar o problema para Jesus. Foi isso que Maria fez. Maria pede a Jesus que ajude o noivo a resolver o problema da sua casa, da sua família. Ou seja, Maria aponta para Jesus como o grande resolvedor de problemas. A grande verdade é que Jesus é o Senhor da família. E aqui é um detalhe interessantíssimo. Antes de pensarmos em alguma coisa na família, nós temos que pensar no básico. Devemos nos preocupar com as dificuldades, devemos nos preocupar com as necessidades e, através da oração, colocar as nossas famílias diante do Senhor, aprender a levar os nossos problemas para Jesus, porque Ele é o Senhor da família. A terceira lição que o texto nos ensina
A presença de Jesus é espontânea. Número 1, ele precisa ser convidado. Segunda lição, a presença de Jesus não impede que crises e problemas aconteçam no casamento, na família. A terceira lição, a presença de Jesus no casamento, a presença de Jesus na família, ela é funcional. Ela é funcional. O que significa isso? O vinho, que é o símbolo da alegria, o símbolo do prazer, acabou. Sim, mas onde Jesus estava? Jesus estava ali. O problema chegou na família? Chegou, mas Jesus estava presente. A questão não é a presença do problema, mas a ausência de Jesus. O perigo mora aí. Não é se você enfrenta problemas ou não. Não é se a sua família enfrenta problemas ou não. Não é se o seu casamento enfrenta conflitos ou não. A grande questão é onde Jesus está nessa história toda. Está ausente ou está presente? O problema chegou nessa família, mas Jesus estava ali. E é tão interessante que Maria não queria que a festa terminasse por causa do problema. Mas no versículo 4, Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. A pergunta que eu faço é: então qual é a hora de Jesus? Qual é a hora de Jesus agir na minha família? Qual é a hora de Jesus agir na sua família? É aquela hora, é aquele momento em que eu não posso fazer mais absolutamente nada. Quantas famílias magoadas, quantas famílias aborrecidas, quantas famílias entristecidas, quantas famílias desesperadas, mas é nessa hora que Jesus se faz presente. E a presença de Jesus não é uma figura decorativa na sua casa. Jesus tem um papel funcional. Ele vai agir nas circunstâncias. No versículo 6 e versículo 7, a gente observa que Jesus está presente, e não é para decorar o ambiente, mas Jesus está presente para ser obedecido e para ser respeitado, para ser levado em conta. As ordens e os mandamentos de Jesus precisam ser obedecidos e praticados. É isso que nós encontramos aqui. Grande parte dos problemas do casamento, grande parte dos problemas da família, é porque a gente não se dispôs a obedecer a Jesus. A família que não se dispõe a obedecê-lo é uma família vulnerável. É um relacionamento completamente vulnerável aos ataques do mal. Significa que quando a crise chega, a solução é obedecer a Jesus. Versículo 5, Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui nós podemos aprender algumas lições nessa presença funcional de Jesus. Versículo 7, ele manda encher os potes. Versículo 8, ele dá ordem aos servos. Na nossa relação espiritual, quem é um noivo? É Jesus. Quem são os servos? Somos nós. Aqui nós encontramos os servos obedecendo a ordem. E nós temos que obedecer aquilo que ele nos está mandando fazer. Sempre que recebemos uma ordem de Jesus, é sábio cumpri-la com zelo e com determinação. Então, presta atenção em algo nesse momento. A obediência precede o milagre. Não adianta você esperar um milagre no seu casamento.
Não adianta você esperar um milagre no seu relacionamento, um milagre na sua família, ou até mesmo um milagre na sua vida pessoal. Se você não está disposto a obedecer a Jesus, desista de esperar. O que vai possibilitar um milagre na sua vida é a obediência. Se você espera um milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família, saiba de uma coisa: o milagre vem por meio da obediência. O caminho do milagre até você é o caminho da obediência. E nós devemos usar no serviço de Cristo qualquer recurso que Ele nos disponibilizar. E qual era o recurso que tinha disponível aqui? João 2? Água. Só que a água não tem cheiro, a água não tem cor, a água não tem sabor. Mesmo sem cheiro, sem cor, sem sabor, sem graça, mas era o recurso que tinha. E a ordem que Jesus dá no versículo 7, enchei os potes. E aqui vem a quarta lição, preciosíssima nesse texto. A presença de Jesus no casamento, a presença de Jesus numa família, é uma presença transformadora. A presença de Jesus no seu lar é uma presença transformadora. A presença de Jesus na família é necessária, importantíssima, imprescindível para produzir milagres. É por causa do temor, da reverência, à presença de Jesus, que a pessoa deixa de fazer algo contra o seu cônjuge. Muitas vezes, não insurgimos contra o outro por temor ao Senhor. Muitas vezes não insurgimos contra os nossos filhos, porque temos reverência à presença de Deus. A presença do Senhor é importantíssima dentro do nosso lar, porque é a presença de Jesus que nos segura, é a presença de Jesus que nos trava, que nos controla, a presença de Jesus que nos sustenta. A presença de Jesus é completamente necessária. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Você precisa de Jesus na sua vida. Por quê? Porque haverá momentos em que você vai fazer ou que você vai deixar de fazer pelo simples fato de perceber que Jesus está presente. Então, através do seu Espírito, Jesus é essa presença controladora, sabe? Que vai nortear a nossa postura, a nossa conduta, as nossas ações e reações, vai dirigir você, faz ou não faz, fala ou não fala, reage ou não. O Espírito Santo está ali, nos guiando, nos dirigindo. Esse é o papel dele. É o Espírito de Cristo habitando na nossa família, na nossa vida. Então, a presença de Jesus na família é necessária para produzir grandes milagres, porque a sua presença é transformadora. E Jesus faz o milagre a partir da obediência. Não existe palavra mágica, não existe um botãozinho mágico, não existe automatismo da fé, não existe 3 passinhos para um lado ou para o outro para que o milagre aconteça. Não existe. O milagre vem pela obediência. Coisas grandes, coisas novas, coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida, na nossa família, a partir de uma postura de obediência à palavra de Deus. Enchei os potes, eles encheram. Para que o milagre acontecesse, foi necessário que eles obedecessem. Jesus faz o milagre a partir da obediência. Guarde essa palavra, obediência. Então, se ele diz perdoa, tem que perdoar, não se discute, tem que perdoar. Se ele diz ame, tem que amar. Se ele diz para você se humilhar, tem que se humilhar, se calar. Há tempo para todas as coisas.
Não é porque você tem razão que você fala tudo o que você quer. Não é porque você entende que está certo que você joga tudo na cara. Tudo tem o seu tempo. E muitas vezes, mesmo dentro da sua razão, é importante que se cale, que recue, que se humilhe nesse sentido. Jesus não fará nenhum milagre na sua vida. Não espere que Ele faça nenhum milagre na sua casa. Não aguarde a realização de nenhum milagre do Senhor no seu casamento, na sua família, se você não estiver disposto a obedecer aquilo que Ele te pedir. Porque só Jesus pode transformar. Ele tem poder de transformar todas as áreas do casamento. Deus é um Deus que faz milagre na família. Deus restaura casamentos. Deus tem poder de restaurar relacionamentos de pais e filhos. Deus restaura famílias inteiras, famílias brigadas, famílias com problemas de perdão, com problemas de reconciliação. Deus tem poder de fazer milagres. Só Ele pode transformar uma relação aguada em vinho da alegria. Jesus tem sempre o melhor para nós. O homem, muitas vezes, e na maioria das vezes, até começa bem, mas tantas vezes termina mal. Muitas vezes é assim, a mulher e o homem começando bem e terminando mal, porque a lei do homem é a lei da degeneração, da degradação. À medida com o passar do tempo, se não cuidar, degradando, degenerando. Mas a lei espiritual de Jesus é a lei da transformação, é a lei da restauração. Jesus vai sempre transformando para o melhor, porque Ele é o Deus da qualidade. Ele consegue transformar água sem cheiro, sem sabor, sem cor, em algo agradável. Versículo 11, disseram: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Tu guardaste o bom vinho até agora, sabe, quase no final. E muita gente está terminando mal, mas com Jesus Ele vai guardando o bom vinho até o final. Quando Jesus faz o milagre no casamento, o milagre na família, Ele sempre coloca o melhor, sempre. Então pensa nisso. Talvez, é bem provável que você que esteja me ouvindo nesse momento, esteja enfrentando um momento difícil no seu casamento. Você pode estar enfrentando algum tipo de problema desagradável na sua família. Você pode até mesmo pessoalmente estar enfrentando uma situação difícil na sua história. E quem sabe você é uma daquelas pessoas que diz: olha, pastor, não tem mais jeito na minha vida. Não tem mais jeito para o meu casamento está aguado, meu casamento está sem cheiro, sem cor, sem sabor, meu casamento está sem beleza, a minha família, pastor, ela está destruída, a minha família está no pó. Em nome de Jesus, o Senhor pode transformar a água em vinho na sua família, Ele pode restaurar o seu relacionamento. Então aprendemos 4 lições aqui. A primeira lição: a presença de Jesus no casamento é espontânea. Jesus precisa ser convidado. A segunda lição: a presença de Jesus no casamento não impede que a sua família seja uma família defeituosa, tenha problemas, enfrente dificuldades e lutas. Lição número 3: a presença de Jesus no casamento é funcional. Ou seja, é útil. Você não pode viver em família se Jesus não for o Senhor da sua casa, se Jesus não for aquele que manda, aquele que exerce o senhorio dele dentro do seu lar. Lição número 4:
a presença de Jesus no casamento é transformadora, porque Ele faz milagre a cada dia, no nosso casamento, na nossa família e nos nossos relacionamentos. Amém, queridos? E o texto termina, versículo 11 e 12, nos ensinando lições. A transformação da água em vinho feita por Jesus é o primeiro milagre. Os outros sinais foram feitos e foram registrados com o propósito de comprovar que Jesus Cristo é Deus. Então veja, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja, não há limites para Jesus fazer milagres. O problema muitas vezes está na nossa disposição em cumprir o propósito dele. O problema não está no Senhor. O estoque de milagres, o poder de fazer milagre de Jesus jamais se acaba. É inesgotável. Se Jesus está na realidade da sua vida, quando houver a necessidade, Ele supre. Toda vez que houver necessidade, Ele vai suprir. Isso se Ele faz parte da realidade do seu casamento, da sua vida, do seu lar. Esse foi o milagre de Jesus, o primeiro milagre dele. E com esse primeiro milagre, Jesus revela a sua glória. A natureza das coisas não transforma a água em vinho. Nenhuma química, uma força química, lei química, tem poder de transformar a água em vinho. Eu e você não temos, jamais teríamos capacidade de transformar a nossa família em algo melhor. O que nós precisamos então? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor. E aí, precisamos entender que a glória de Deus tem que se manifestar na nossa família. A nossa família só faz sentido quando a glória de Deus se manifesta nela. O nosso casamento só faz sentido quando ele existe para a glória de Deus. Se você olhar para uma família, se você olhar para um casal que recebe diariamente os milagres de Deus na sua vida, pode ter certeza que essa família está promovendo a glória de Deus, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado nesse casamento, nessa família todos os dias. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será, tudo te irá bem. Olha, tudo isso porque está temendo ao Senhor. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Família abençoada promove a glória de Deus. Veja que o texto diz: os discípulos creram em Jesus e perceberam a glória de Jesus por trás daquele milagre que Jesus fez. E aqui tem, para encerrar, uma lição que serve para os filhos. Para os nossos filhos que em algum momento vão constituir as famílias, e os nossos filhos vão partir para o casamento, através do nosso testemunho, da nossa postura dentro de casa. Os nossos filhos, quando partirem para um casamento, eles farão isso, sabendo que a presença de Jesus é indispensável na vida familiar. Amém, irmãos? Nós não podemos abrir mão desse legado de fé. Os filhos precisam aprender a crer em Jesus, não é só dentro da igreja. Os filhos precisam aprender a crer em Jesus na família, dentro de casa. Os filhos precisam crer em Jesus no ambiente do nosso lar, porque a fé, ela começa em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o teu casamento, que a paz do Senhor venha reinar dentro do seu lar, e que você, seu cônjuge, seus filhos, estejam dispostos a viver uma vida de obediência a Jesus e a sua palavra.
para que a glória de Deus se manifeste em você e no seu lar todos os dias. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos nesse momento tão precioso em que debruçamos ao redor da Tua palavra, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir uma direção do Senhor para a nossa família, para o nosso casamento. Quantas famílias estão precisando do Senhor nesta hora? Quantos casamentos não estão necessitando do Teu toque? O Teu toque de paz, de reconciliação, o Teu toque pacificador, restaurador. Ó Deus, faz uma obra poderosa dentro desta família, dentro desse lar, no meio desse casamento. Restaura, Senhor, aquilo que se quebrou. Faz uma obra poderosa, realizando esse milagre da Tua providência, suprindo a necessidade dentro desse lar, que não hajam mais discórdias, contendas, brigas, mas que todos esses sentimentos e ações venham dar lugar à cumplicidade, ao diálogo, ao respeito, Senhor, à paz. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Toma o coração desse cônjuge, deste marido, dessa esposa, converte o coração de um para com o outro. Ó Deus, que haja harmonia, que haja consideração, que o amor seja restaurado, que o respeito seja restaurado nesse relacionamento, Pai. Tu sabes o que cada um precisa, Tu sabes qual é a grande necessidade desta família que está sendo representada por este homem, por esta mulher que me ouve nesse momento. Tu és o Deus da família, Pai. O Senhor tem poder de fazer algo poderoso dentro desse lar. Então faz, Jesus, faz de acordo com a necessidade de cada lar. Que a Tua presença seja sempre constante dentro dessa família. Que o Senhor seja obedecido, que o Senhor seja respeitado, que o Senhor seja levado em conta. Sabemos que mesmo com a Tua presença dentro do lar, problemas podem acontecer, dificuldades, lutas podem surgir dentro dessa família, mas quando o Senhor está presente, o Senhor tem sempre uma solução, o Senhor tem sempre uma resposta, porque a Tua presença é funcional, porque a Tua presença é útil, porque nós não podemos viver em família sem a Tua presença, Pai. Ó Senhor, seja Tu o Senhor do nosso relacionamento, seja Jesus o Senhor do nosso casamento, o Senhor da nossa família, porque a Tua presença é uma presença transformadora. É o Senhor quem faz milagre, é o Senhor quem manifesta o Teu poder, é o Senhor quem realiza a obra gloriosa. O Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer. Ninguém é capaz de fazer aquilo que só o Senhor faz. Toca no coração desse homem, esse coração endurecido, quebranta esse coração, restaura, Senhor. Restaura esta vida, toca no coração desta mulher, insensível, soberbo tantas vezes. Ó Deus, faz uma obra poderosa, Senhor, para que esses corações se convertam a Ti, para que esses corações conheçam a Ti, para que eles creiam em Ti e, crendo, recebam a salvação e a vida eterna. Que a salvação do Senhor venha entrar nesse lar e venha, Pai, ganhar pessoas dentro dessa família, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nesse momento manifestar o Teu poder dentro dessa família, porque nós precisamos do Senhor para tudo, Pai. Nós precisamos do Senhor para tudo na nossa vida. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença no nosso lar, obrigado pelo milagre que já cremos que o Senhor está realizando na nossa família. Tudo isso nós Te pedimos em agradecimento, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.